Fala, Felipe, boa noite. Felipe, tá conseguindo conectar seu áudio, não? Pedro, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite. Ah, tá, é porque eu acho que o Felipe não tá conseguindo conectar o áudio dele. Eu tô testando aí, o seu tá funcionando tranquilamente, né? Assim, Tá beleza, cara, só vamos esperar só um pouquinho para ver se entra mais gente. beleza. Hoje você vai falar sobre funções dadas por mais de uma sentença, é isso? Isso, ele passou além da aula 10, né, de exercício, da matéria, ele passou uns Ah, links, não sei se vocês viram, com vários exercícios. aham. Entendeu? Aí tem uma lista aqui com exercícios feitos, entendeu? Eu queria discutir esses, porque aí, como já está feito, a gente só vai discutindo. Assim. É porque eu não cheguei a fazer ainda não. Eu ia fazer agora pra quinta e sexta, entendeu? Não, Aí, entendi. Eu vou. A gente vai discutindo, e aí, se você tiver alguma dúvida, aí você já tira aí. Mas aí na semana que vem, se você quiser, a gente volta e tira alguma dúvida se você tiver, entendeu? show. Uma pergunta, você sabe, tem previsão para lançar a D2? Até agora não saiu a nota? Da D2, olha, não saiu direto, não, cara? Ah, ah. Tô esperando até agora. Mas como é que foi a D de vocês? Não foi aquela de marcar e saiu o resultado, não? Foi de marcar, só que até agora nada. Ah, Porque eu acho estranho. como. Acho que mudou, porque o pessoal tava tirando foto das questões e jogando no grupo de WhatsApp. Uhum. Aí, para evitar isso, né? Por causa de cola, aí eles pararam de fazer isso. Agora espera encerrar o prazo para depois lançar. Entendi. Mas até agora nada. Eu vou tentar ficar sabendo para vocês, aí na semana que vem eu te falo. Mas assim, é o professor que corrige, entendeu? O coordenador lá. Não, show de bola. É uma Geralmente pergunta. saía direto, entendeu? Agora que não. Deixa eu fazer a pergunta. Essa aula vai ficar gravada no mesmo esquema? Mesmo esquema. Toda aula eu deixo gravada lá para vocês assistirem. Você consegue assistir depois? Sim, tranquilo. Então, querendo rever de novo, é só ir lá. Eu sempre deixo lá. Então, aí deixa eu falar, eu só entrei mesmo aqui para perguntar isso, porque eu vou ter que fazer alguma coisa agora, tenho um compromisso, aí eu vou deixar Uhum. para ver a aula amanhã, entendeu? Ah, beleza, então. Aí amanhã você lança mesmo? Hoje eu já vou converter, né? Aí depois eu tenho que Aham, lançar no YouTube, aí depois certo. eu mando para vocês, entendeu? Então Pô, amanhã, no ah, máximo de tarde, eu já tô botando lá já. Vou tentar botar tá, hoje lá, tá beleza então. tá? Valeu, obrigado. Valeu, cara, com Deus. Valeu, irmão. Gente, olha só, tô esperando para ver se entra mais gente, tá? O, esse Gabriel aqui tá com dificuldade de entrar, Gabriel Alves. Ah, isso, Gabriel, queria perguntar a você, porque tem dois aqui. Um tá conectando e o outro parece que já tá conectado, entendeu?
Mas se você tá aí pelo celular, beleza. Acho que eu vou começar a discutir, tá? É, algum de vocês olharam o material ou tem alguma dúvida? Porque aí, senão, eu vou começar passando mesmo pelo arquivo que ele botou. Ó, por enquanto tá online a Juliana, o Felipe, o Gabriel e a Patrícia. Não, tá bom, gente. Então vamos lá. É, eu vou mostrar a minha tela aqui para vocês, tá? E a gente vai discutindo. Beleza, gente? Desculpa. Se alguém tiver com áudio aí, né, para tirar dúvida mais rápido, né? Mas eu vou deixar o chat aqui do lado, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamem aqui no chat, tá? Gente, olha só, ele deu vários links de função modular, né? E de fazer várias funções num gráfico só, tá? E esse daqui, esse link que ele deu, uma lista de exercício 3, tá? Queria começar por ela porque, como eu estava falando no começo, tem vários exercícios feitos, entendeu? E aí a gente vai poder discutir, né, como é que faz esses gráficos e tal. E a gente vai discutindo tudo isso aqui, ok? Claro, se alguém tiver com alguma dúvida da aula, né, do material que ele mandou, que é esse daqui, né? Vou até diminuir aqui a porcentagem aqui. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida da apostila, aí fala aí que a gente dá uma olhada, tá? Mas pelo que eu vi aqui nesse exercício, nesse aqui, tem outros aqui. Esses daqui é só exercício, não tem resolvido não. Deixa eu ver esse outro aqui. Tá vendo? Ele passou algumas coisas de sites e tal, mas a gente vai começando por aqui. Tá? Quando ele fala em construir gráfico de várias funções, né? Na verdade, vocês têm comportamentos diferentes dependendo do intervalo, tá? Então, aqui, na verdade, como eu faço esse gráfico, né? Como ele fez esse gráfico aqui? Ele está falando que do menos 2 para trás, né? Porque x menor ou igual a menos 2, né? A função se comporta como uma constante menos 2, né? Então, você repara que ele vem ao menos 2, não é isso? Aqui no y, né? Ele vem como menos 2, né? Uma função constante é uma reta, né? Uma reta toda no menos 2, e ele para literalmente no menos 2 do x também, tá? Então aqui ele parou dessa função constante menos 2, ok? Depois disso, tem mais gente querendo entrar, né? Depois disso, do menos 2, tá? Até o 2, né? Eles, na verdade, estão abertos, tá? Mas assim, reparando se você jogar o menos 2 como esse intervalo ele tem um comportamento
tá? Como x, né? É uma reta, né? Se você jogasse o menos 2, daria menos 2 de novo. Então, cairia no mesmo ponto aqui, tá? Quando cai em ponto diferente, aí é aquela questão de bolinha aberta e bolinha fechada, tá? Eu acho que a gente vai ter exemplos disso. Mas, por exemplo, aqui até o menos 2, né? É menor ou igual, então está incluindo menos 2, dá menos 2. Então, esse ponto aqui, menos 2. Fechado. Se aqui, né, por exemplo, nesse intervalo entre menos 2 e 2, né, aqui fosse 2x, né, então esse menos 2, jogando aqui, daria menos 4. Então, o menos 2 do x daria no menos 4 aqui, e aqui seria bolinha aberta, tá? Não estaria no mesmo ponto. Nesse caso, tá os dois no mesmo lugar, então, por isso que não tem nenhuma mudança aqui no gráfico, tá bom? Do menos 2 até o 2 aberto, ele mantém o x, né? Ou seja, o menos 2 é o próprio menos 2, o menos 1 é o próprio menos 1, o 0 é o próprio 0, o 1 é o próprio 1 e o 2 é o próprio 2. Parou aqui. E agora do 2 em diante, incluindo o 2, tá? Eu pego a função constante 2, ou seja, do 2 no x para frente, né? A função é constante 2, então eu vou jogando a reta literalmente na linha do 2 aqui. Tudo bem, gente? Alguém tá com áudio? Porque eu vou falando e não sei se vocês entenderam ou não. Ah, Então, manda tranquilo. Tem um áudio, tranquilo? tudo bem. Deu para entender, pô. Deu? Tudo bem, gente? Todo mundo? Tá vendo? Ó? Mas só uma coisa, Fala aí. nem sempre esse gráfico vai ficar bonitinho, não, né? Então, às vezes ele vai vir recortado, né? Como eu falei. Aqui, na mudança de comportamento, né, caiu no mesmo ponto. Mas poderia ter continuado num ponto diferente, né? E aí ficaria recortado, não ficaria contínuo, né? Entendi. Professor, como que ficaria nesse exemplo para distinguir sem olhar as equações? Quando está incluso e não está incluso em certo ponto, né? Porque eles coincidem. Você não entendi a sua pergunta. Você quer, tipo, você tem o gráfico e quer abrir isso daqui, é isso? Por exemplo, pelo gráfico não dá para saber o que está incluso ou não. Por exemplo, a primeira equação é x é maior ou igual a menos 2. Isso como a gente distinguiria nesse gráfico? Não tem Tá cortando seu áudio, cara. Ou é comigo aqui ou é o seu áudio. Fala de novo. Não, é porque nessa equação, Ah, olhando somente o gráfico, não daria para distinguir se é igual ou não. Por exemplo, quando é x maior igual a menos 2 ou é só maior do que 2, essas coisas. não, entendi. Mas assim, geralmente, cara, você tem essa função assim e você vai fazer o gráfico, entendeu? Aqui você consegue enxergar olhando para o gráfico, cara, porque olha só, tem uma mudança nessa reta aqui, tá vendo? Aí você tem que perceber, porque olha só, se você olhasse só o gráfico, cara, não daria para a gente descobrir essa função aqui, porque ele não tá todos os pontos ligadinho. A gente não tem como saber, por exemplo, que o 1 tá ligado no 1, entende? Porque eu tenho que saber que essa reta aqui é reta x, né? Só que eu só consigo descobrir isso se todos os pontos estiverem mostrados. Aqui não está mostrando que o 1 está ligado no 1, nem que o menos 1 está ligado no menos 1. A gente só sabe disso porque a gente tem essa função aqui. Entendeu, cara? A gente consegue descobrir, tendo o gráfico, consegue descobrir a função? A gente até consegue. Mas tem que estar todos os pontos detalhados. Senão não dá. Entendeu ou não? Quem é que perguntou? Foi o Gabriel ou o Felipe?
Pessoal, tem alguém aí? Alô? Tá me ouvindo? Oi, não sei se foi minha internet que deu uma instabilidade. Estão me ouvindo? Eu tô. Eu tô. A gente Foi o está te Felipe que ouvindo perguntou? normalmente, professor. Foi? Foi Felipe. Entendeu, Felipe? Se a gente tiver um gráfico desse, tiver todos os pontos detalhados, a gente consegue descobrir isso daqui sim. Daria para descobrir sim. E como o ponto está em cima do outro, porque a gente consegue ver que teve uma quebra quando tem bolinha aberta e bolinha fechada. Tá? Quando tem como você vê que o gráfico deu retinho aqui, ó, não teve nenhuma interrupção, né? Aí você sabe, né, que o valor aqui, ó, o -2 onde parou, né? Onde parou aqui, né? Ele vai ser o mesmo valor do começo do outro, né? Porque o começo do outro ele começa onde? No -2 também, né? Então ele também tem que dar -2, porque um ponto fica em cima do outro, por isso que eu saberia. Para não ter interrupção, o final de um tem que ser igual ao começo do outro, o mesmo ponto. Ó, qual é o final desse? O ponto -2, -2. Qual seria o começo desse do meio? Né? Onde que começa aqui? No -2, -2. Por isso que não teve uma quebra. Eu não sei se foi isso que você perguntou. Não, mas não entendi. Felipe? Oi, alô? Oi. Foi isso que você perguntou ou não entendi sua pergunta? Não, é mais ou menos isso. É que pelo gráfico não dá para ver onde se está incluso ou não, por exemplo. Mas eu entendi os pontos de referência. Entendeu? Se tiver os pontos todos listados, a gente até consegue montar a função do gráfico construído, a gente voltar para o f de x, entendeu? Mas aqui, por exemplo, não tem, a gente a gente sabe que 1 leva no 1 porque a gente olhou o f de x, né? Mas se você olhar só o gráfico, você vai ficar em dúvida nessa reta aqui, se é a reta x. Aí esse meio aqui, tudo bem. Daqui, essa primeira parte aqui, eu conseguiria fazer tranquilo, essa primeira parte aqui. O intervalo da segunda parte eu também conseguiria ver, ó, é do -2 até o 2. Tá vendo? É do -2 até o 2, uma reta, né? E do 2 para frente, aqui, do 2 para frente, eu também conseguiria ver essa terceira etapa aqui também, né? Eu só ia ficar um pouco na dúvida, né? Qual seria a função que daria essa reta aqui no meio, tá? Eu poderia, assim, tá pensando que pode ser o x, né? Porque deu ponto 0, 0, beleza. Mas o ponto 0, 0 pode ser também a equação 2x, por exemplo, né? Que aí vou ter o ponto 0, 0 também. Entendeu? Mas aqui, ó, 2, o 2, né? X, a função x funcionaria também. Você ia ter que ficar vendo os pontos e ver qual seria a equação que daria a reta, entendeu? Essa reta aqui. Entende? Entendo. Tudo bem? Tudo. Tudo bem essa primeira, gente, para todo mundo? Uhum. Então, Tranquilo. beleza. Então, vamos para 2, tá? Ele pede para 2 para construir o gráfico dessa função modular aqui, né? E como é que é o esquema do modular, né? Qual é o macete, né? Quando você pega o módulo, gente, ou essa parte aqui dentro, né? Ela é igualzinha, sem mexer nada, se ela for maior ou igual a 0, tá? Você não mexe nela se ela for positiva. Tipo, módulo de 5, não é 5? Ou Sim. seja, se o valor de dentro do módulo for positivo ou 0, a função não se muda, tá? Porque vocês sabem que módulo significa distância, né? E só existe distância positiva. Então, todo módulo dá um resultado positivo, né? Então, se aqui dentro já for positivo, ou seja, maior ou igual a 0, a função não muda,
tá? E se aqui dentro der um valor negativo, ou seja, eu teria que jogar o menos na frente para ele virar mais, tá? Tipo módulo de menos 3, né? O módulo de menos 3 é menos o menos 3, que é 3. Entende? Então, se aqui der menor que zero, então tem que jogar o menos na frente da equação, tá? Por isso que ele fez isso, ele abriu o módulo aqui, tá vendo? A equação, ela vai continuar a mesma se aqui, essa equação aqui de dentro for maior ou igual a zero. E essa equação aqui, ela vai ter um menos na frente, ou seja, vai mudar os sinais de dentro, ó, aqui virou menos, aqui virou mais e aqui virou menos. Se aqui dentro, né, for menor que zero. Tudo bem? E aí o que que acontece? Você tem que abrir esses dois aqui, ó. Você tem que fazer esses dois aqui. Não sei se vocês lembram, não sei se a aula passada a gente fez isso. Deixa eu fazer meus desenhos estranhos aqui. Não repara, não. Aqui, nesses dois que eu vou fazer, né? Ele acha como raiz, né? Faz o delta, né? Aquilo tudo, né? Aí ele acha como raiz o 1 e o 2, certo? Só que o de cima, a parte de cima, ele quer maior ou igual a zero, né? Então, ou seja, vamos relembrar como é que faz, né? A parábola aqui é para cima, porque o A é positivo, certo? Ele passa pelas raízes 1 e 2. Vocês lembram que aqui é positivo e aqui dentro é negativo, certo? Negativo. Beleza? Então, se eu quero maior ou igual a zero, então essa primeira parte aqui, o x tem que ser menor ou igual a 1, né? Aqui. Ou maior ou igual a 2. Certo? Não é só maior ou menor, não? Não, Porque se aqui, for ó, igual. o primeiro é maior ou igual, ó, tá vendo? Ah, tá, verdade. Aí entra os dois. Ok? E aqui, no Uhum. de baixo, se for menor ou igual a zero, o x vai estar entre 1 e 2. Aqui, ó, negativo aqui, tá vendo? Tudo bem? Tudo bem, gente? Tranquilo? Ah, Fala. sim, mas como é que explica naquela questão da função modular lá em cima que o senhor estava explicando? Hum. Não, não entendi essa pergunta. O que implica? É, Não, porque... porque isso daí até agora, assim, o que eu vi é basicamente estudo do sinal, mas assim, como aquelas barras que você explicou lá, que módulo é distância, e dependendo do resultado do x, ele muda o y da função. Não, então, por que que eu fiz isso daqui, né? Eu percebi que antes do 1 e depois do 2, né? Aqui, ó, antes do 1 Uhum. e depois do 2, né? Eu vou usar essa função aqui. E entre o 1 e o 2, eu vou usar essa função aqui. Foi para isso que eu fiz isso. Professor, no Oi. caso, dentro do módulo nunca pode ser negativo, não pode ter resultado negativo? Não, então, é isso que eu falei, que se o resultado de dentro daqui do módulo for menor que zero, né, você vai ter que jogar um menos na frente para ele virar positivo, porque módulo é distância. Vou dar um exemplo de um número aqui, módulo de menos 5, né? Na verdade, módulo de menos 5 como aqui dentro é negativo, na verdade você faz menos o menos 5, que dá Porque no caso seria a distância de menos 5 a zero, a zero. A distância do menos 5 até o zero não são 5? Uhum. Então,
É sempre a distância do número até o zero. Ou seja, é sempre ele positivo. Então, se ele vier negativo dentro do módulo, você tem que jogar um menos na frente. E foi isso que ele fez na segunda equação aqui. Ó. Se a parte de dentro for negativa, menor que zero, né? Eu vou ter que jogar um menos na frente dessa função aqui. Aí aqui ficou menos x ao quadrado, aqui ficou mais 3x e aqui ficou menos 2. Por isso que mudou o sinal de todo mundo no segundo. Entenderam ou não? Sim. Porque módulo, gente, é meio confuso mesmo. Tá? Não é meio, não, totalmente. Por exemplo, essa questão a gente faria a equação do segundo grau, na parte negativa, a gente só inverteria. Isso, ó, porque Não. se aqui dentro for positivo, maior ou igual a zero, né? A função se mantém a mesma. Beleza? Beleza. E se ele for negativo, né? Você tem que jogar um menos na frente da função toda. Aí muda o sinal de todo mundo. Foi isso que eu fiz. E aqui eu vi qual o intervalo, qual é a parte do intervalo que eu vou usar, ou a primeira ou a segunda. Fiz o gráfico dela aqui. Quando ele é maior ou igual a zero, é antes do 1 e depois do 2. Aqui. E quando ele for menor que zero, é entre o 1 e o 2. Aqui. Tanto que repara no gráfico que, ó, antes do 1, né? É essa função aqui, não é isso, gente? Ele não é parábola para cima? Então, ó, Sim. a parábola. A gente estudou na aula passada o quê? Como faz essa parábola, lembra? Que o C, Aham. ele passa no Y, então passa no 2. Ó. Aí vem a parábola com a concavidade para cima, passando pelo 2. Ele bate no 1, você para, né? Porque se você continuasse, ia fazer uma barriga aqui, certo? Se você fosse fazer ele Sim. completo. Tu ia fazer uma barriga assim, não é? Que nem eu fiz aqui. Professor, Oi. deixa eu tirar uma dúvida com relação a esse 2 aí, que é o C, né? O C sempre é corta no Y, né? Isso. E quando não tem? Aí ele passa no zero. Tá. Ele passaria aqui no zero, tá? Tipo, y igual a x ao quadrado, né? A parábola vem, bate no zero e sobe. Tá, obrigada. Beleza? Aí, como parou no 1, você para no 1 aqui, porque entre o 1 e o 2 já teve uma mudança. Entre o 1 e o 2, você vai usar essa equação aqui. Só que essa equação aqui, ela até é parecida com a de cima, mas a concavidade é para baixo, né? Porque o A é negativo. Então, por isso ele fez uma concavidade para baixo. Ele mudou a concavidade agora, porque aqui é negativo. E aí você para no 2, porque ele para no 2 aqui. E do 2 para frente, ele volta para a equação normal, que é a concavidade para cima. Que aí você continua fazendo ela assim. Vocês entendem que se você fizesse o gráfico normal, tá? Você ia fazer assim, ó, batendo aqui no 1 e no 2. Vocês concordam que o gráfico seria assim? Como entre 1 e 2 teve a mudança de sinal, a concavidade mudou, né? Então não tem essa parte aqui de baixo, tá? Ele fez até o 1, né? Aí de 1 até o 2 ele mudou a concavidade. Por isso que ficou desse jeito aqui. Fala. Então não seria a mesma coisa de você fazer o módulo do Y, Como assim módulo do em Y? vez de ter que mudar a função? Não, a gente está fazendo o Por módulo exemplo, do Y. O f de x não é o Y? sim. Então. Ah, tá. Tá. Agora entendi. Entendeu? É É a mesma porque coisa. aquela função lá embaixo, quando você responde tudo, confundiu um pouquinho. A função embaixo, o que eu fiz aqui, ó,
Não, não. A, lá no enunciado. Ah, tá. Módulo de Não, é x² porque f de x menos é 3. y, é a mesma coisa. Aham. Entendi a sua pergunta. É isso. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Porque a matéria de hoje, a aula dessa semana, na verdade, ele quer que você consiga fazer gráficos com comportamentos diferentes, juntar num só, né? E além disso, saber tudo de módulo, né? E módulo é aquele esquema, né? Você tem que saber que se ele for positivo, tá? Ele vai continuar a mesma função. Se ele for negativo, você tem que jogar o menos na função. Tá? Esse é o macete que a gente tem que fazer. É isso que eu tinha comentado também. Se ele for negativo, não é só transformar em positivo já o resultado, sem precisar jogar o menos na função, mudar o sinal todo? Não, mas a gente não tem o Porque resultado, acaba... entendeu, cara? A gente não tem o resultado, a gente só tem a função aqui, entende? O máximo que você pode fazer, cara, sabendo que aqui no meio vai dar negativo, você começar a jogar valor aqui, né, na função e trocar o sinal e fazer pontinhos aqui. Não sei se é isso que você quer fazer. É, tipo isso. Ué, você vê aqui, ó, aqui deu negativo, beleza. Você pega valores aqui, ó, Uhum. entre 1 e o 2, você tem que pegar o 3 sobre 2, né, 1,5, né, valores pequenos, Uhum. e jogar aqui na função e ligar aqui e trocar o sinal dele, né, que aí você ia Uhum. conseguir fazer isso daqui. Porque pelo que dá para perceber, Você não acha que jogar que valor essa daria mais barriga trabalho, aí para não? cima, na verdade, é só o que está negativo da... Peraí. Essa barriga para cima é a mesma coisa que a função normal. Só com a Embaixo concavidade ao contrário. De vez da barriga tá para isso é. cá, você inverte ela. Porque aqui, ó, virou Entendi. negativo, entendeu? Ó, eu Uhum. fiz ela aqui, ó, tá vendo? Eu fiz ela normal, ela faria assim, que nem a gente viu na aula passada, tá? Só que aqui, como é negativo, não pode, então tem que inverter. Aí inverte, aí a barriga vai para cima, por isso que ficou Uhum. assim, Entendi. entendeu? Jogar valor talvez te dê mais trabalho, né? Mas, se você quiser também jogar valor e trocar, você tem que saber que é uma parábola, tá? Isso daqui é o quadrado, aqui é uma Uhum. parábola. Tudo bem, gente? Podemos ir para a próxima? Essa lista aqui eu gostei muito, tem muito exercício bom e já feito. Então a gente pode discutir melhor. Beleza? Vou passar para o terceiro, hein? Vou apagar aqui. E vamos para... São 13 folhas aqui, então tem bastante coisa. Olha só esse gráfico da função desse modular. Aqui, gente, desculpa, tem muita questão de módulo, tá? Ó, módulo, tá vendo? Ó, questão de módulo feito, tá? Ó, módulo de novo, tá vendo? Módulo. Aqui tem um monte de questão de resolução de módulo, tá? Que é literalmente o que é para fazer. Tá? É o que literalmente ele passou, tá? Então, aqui só não tem muita questão de gráfico que nem a gente fez esse primeiro aqui, tá? Talvez depois a gente procure alguma questão desse tipo. Ou alguém viu a aula 10? Se tem alguma questão desse tipo. Deixa eu ver se ele já... Aqui, ó. Olha esse daqui, esse exemplo aqui. Eu não sei se está dando para ver legal. Eu vou aumentar um pouquinho. Melhorou? Tá? Aham. Olha só. Mais um exemplo daquele de montar gráfico, tá? Você vai analisar. Aqui ele fez
os 3 intervalos, né, separados. E depois ele junta num gráfico só. Que esse é o esquema. Tá? Então, o que ele fala? Ele fala que o x antes do menos 2, tá? Não inclui o menos 2, tá? Tá aberto. Ele tem um comportamento de uma função constante menos 1. Então, ele vem pelo menos 1, é esse terceiro aqui, tá, gente? Ele vem pelo menos 1 até chegar no menos 2, mas como o menos 2 não está incluso, eu boto a bolinha aberta. Beleza? Vocês estão muito quietos hoje. Hoje eu estou falando muito e vocês estão ficando muito quietos. Tudo bem, gente? Acho que é porque ninguém assistia a aula. A matéria ainda. Aí tá Não, geral boiando. eu imaginei, teve um menino também que já saiu, falou que não ia poder ficar, ele falou que aconteceu a mesma coisa com ele. E é isso, né, gente? Às vezes a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para ver durante a semana e na tutoria mesmo, a gente vai fazendo questão e tirando dúvida. Semana que vem, se tiver mais dúvida, a gente volta nisso de novo. Tá? Professor, Falaram que foi culpa da Foi D2 culpa da aí. D2. Fala. não, é que, tipo assim, eu cheguei a assistir essa aula, assim, mas essas questões, assim, mais simples, eu até consegui entender. O que começa a me confundir são as que começam a misturar módulo com coisas que não são módulo, sabe? Sim, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Quer ver? Essa é a lista de exercício mesmo. Aqui, ó. Essa, por exemplo, tem módulo e não tem módulo aqui. Ou a outra lá que misturou 2 módulos, aí que começou as minhas dúvidas. Não, tudo bem. A gente vai fazer essas duas aqui depois desse gráfico que eu vou mostrar, tá? E aí vocês vão ver que não é... Que, na verdade, você primeiro analisa o módulo, né? E depois você só joga o que está fora do módulo do lado dele. O que não ficou muito claro para mim é esse caminho, esse métodozinho que a gente tem que seguir para lidar com esse tipo de função. Não, Mas acho beleza, que quando beleza. você explicar aí, vai me clarear. Não, beleza. Então eu vou só terminar aquele mesmo do gráfico e a gente volta para cá, tá bom? Tá bom, obrigada. Aí, ó, antes do menos 2, ele tem a função constante menos 1. Então eu vou jogando no menos 1 aqui. Parei no menos 2, ficou bolinha aberta, tá? Aí depois, no segundo, já é a reta 2x, né? Que está entre o menos 2 e o 4, só que eu estou incluindo o menos 2 dessa vez e não estou incluindo o 4, né? Então, o que eu faço? No x valendo menos 2, né? X valendo menos 2, eu ligo no menos 4, concordo? Eu vou jogar o menos 2 aqui, dá menos 4. Então, aqui, ó, menos 2, menos 4, bolinha fechada. Né? Porque aqui é menor ou igual. Tá? Aí ele vai até o 4. Né? Não está incluindo o 4, mas eu vou jogar o 4 na função e vou botar a bolinha aberta para isso. Tá? Mesmo ele não estando incluso, você joga o valor na função. Ó. Joga o 4 aqui, dá 8, certo? Só que o ponto 4 e 8, né, ele botou bolinha aberta. O que isso quer dizer no gráfico? Que ó, o ponto 4, o 8, tá? Ele não está no gráfico. Né? O x valendo 4 está nessa parte aqui, nessa terceira parte. Tá? Que na verdade ele me fala o quê? Que do 4 em diante é a função constante 4. Né? Então, ponto 4, 4, boto bolinha fechada, e vai constante 4 infinitamente, né, para frente. E aí depois, gente, é só juntar os três, né? Junto os 3 gráficos aqui. Tá vendo? Tudo bem ou não, gente? Vocês estão vendo, ó? Quebra de intervalo, ó, no menos 2. Tá vendo? Bolinha aberta e bolinha fechada no menos 4, onde ele começou. Tá vendo?
E, ó, teve quebra também aqui no 4. Ó. Teve uma quebra. Aqui a bolinha aberta, aqui a bolinha fechada. Tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Quando os Professor, pontos... Fala. mas vamos pensar num exemplo aqui. Quando o x é menor que menos 2, o y igual a menos 1, né? X Não menor que sei, menos dá para 2 ver. dá menos 1. Isso. Tá. Essa E parte aqui. se... Volta lá embaixo, por favor. Ó. Uhum. Não sei como é que eu vou explicar.